Olá, pessoal. A paz do nosso Senhor Jesus, mais um podcast. Estamos aqui com o nosso fenômeno do louvor gospel, cantor Breno Aguiar. Antes de apresentá-lo, eu sei que vocês estão ansiosos para ouvi-lo, mas eu gostaria de agradecer a alguns patrocinadores: Fischer Marketing Digital, MG Veículos, agência de automóveis, e Marcos Miller como apoiador e Projeto Filho Amado. Seguem lá que vocês vão ver bastante conteúdo que vai agradar e bastante carro também que pode ser seu, tá bom? Basta querer. Muito boa tarde, Breno Aguiar, um grande adorador, já jovem, mas já rodou bastante, quase o Brasil todo. Muito boa tarde, muito prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde. Motivo de muita alegria de estar aqui, participando desse segundo podcast. Eu não tenho muita experiência ainda, mas acredito que temos muita coisa para conversar aqui ainda. Amém. Para mim é uma honra ter você com a gente, acho que é o terceiro podcast, eu sou o nosso terceiro convidado, E para começar eu já quero perguntar acerca do fenômeno. Como foi para você? Acho que, não sei se é o começo do seu ministério, se foi ali que surgiu o propósito do chamado de Deus na sua vida. Mas como foi para você ver fenômeno viralizando na rede social, na internet, e ao ponto de seu ministério ser, explodir? Como foi para você? Então, cara, falar de fenômeno, na verdade eu falo que aquela consagração ali foi uma oportunidade. Sim. Até porque o meu ministério não começou ali. Eu já cantava. Sim. E assim, até que um dia eu tava com um amigo e, por incrível que pareça, a gente tinha uma vontade de cantar na Baixada Fluminense. Eu sempre falava com ele, Moisés. E até que um dia surgiu essa oportunidade de a gente estar nessa consagração. E eu tava muito tenso, até porque no cartaz, muita gente conhecida, de nomes e tal. E a gente ali, ninguém conhecia. Eu fiquei tenso, querendo procurar um louvor pra cantar ali, tenso, mão suando. Até que veio na minha mente Fenômeno. E foi onde que eu cantei Fenômeno. Não acreditei que ia repercutir como aconteceu. E, cara, foi isso. Assim, só Deus que faz. E você acredita que Fenômeno foi um divisor de águas pra tua vida? Acredito. Acredita? Acredito. Então, aproveitando essa oportunidade de poder falar de Fenômeno, você poderia louvar Fenômeno pra gente? Posso? Fica à vontade. Eu só tô um pouco rouco, mas eu vou cantar. Muitos vão dizer, vão até pensar, será que foi o disco voador? Só então depois é que vão perceber, foi o arrebatamento do Senhor. O povo subiu e a igreja subiu ao encontro de Deus. Foi o fenômeno que aconteceu. Se prepare, ó igreja, será levada pelo próprio Deus. Se prepare, ó igreja amada, ao encontro com o Filho de Deus. É isso aí. É isso aí. Meu Deus. É um recado, É uma mensagem, Isso aí. E eu acredito que antes mesmo de você receber essa mensagem do nosso Senhor, acredito que ali você entregou aquilo realmente que Ele estava colocando no seu coração e que naquele momento você estava no teu particular, no teu secreto ali, Sim. Porque, como você falou, eu estava ali sem saber, Tenso. E Deus realmente se apresentou para você e revelou essa canção. Isso. Tipo assim, eu tava muito tenso mesmo de verdade, porque a gente foca muito na igreja, no povo. O que a gente vai cantar? O que a gente vai passar? O que Deus quer passar pro povo? E eu sou muito, assim, eu respeito muito e obedeço muito a voz de Deus. Eu não canto o que as pessoas querem ouvir. Sim. Eu canto aquilo que Deus manda. Então eu tava ali tenso, nervoso, ao mesmo tempo falando com Deus, Senhor, o que eu vou cantar? Qual é a mensagem? Qual é o louvor? O que eu vou passar? E foi aonde, ali no momento que eu peguei o microfone, veio a música. E ali eu pude adorar a Deus e ministrar, como você disse, um recado
pro povo. Até porque hoje em dia nas igrejas é muito difícil você ouvir falar sobre a volta de Jesus. Difícil. E é algo que muita gente não frisa, né? E Deus colocou no meu coração essa canção. E hoje eu tô aí ministrando esses louvores em todos os lugares o que eu passo. incrível desse vídeo é que assim, eu estava presente lá na consagração. Tu tava lá? Tá? Fui consagrado da igreja do Paulo Neto, né? Sim. E assim, você sente a graça de Deus, a presença de Deus. Não é algo que, por exemplo, passa só apenas nos vídeos. A gente pode ver um vídeo, muito cheio de Deus, mas a gente estava lá e sentiu. Era palpável a presença de Deus. Então, assim, é tanto que quando ele começa a ministrar ali, a igreja é tomada, né? Isso. Então, assim, foi algo que, tipo, Deus preparou. Você não sabia, mas já estava preparado por Deus. É assim, surreal. Aproveitando esse gancho, o que você tem a dizer sobre a volta de Jesus? Cara, ontem, por incrível que pareça, a gente tava conversando isso no carro, vindo da agenda, e a gente tava tentando imaginar como seria. Cara, é algo que eu, Breno, eu não consigo explicar. Como vai ser? Eu não consigo. Cara, eu acredito que... Cara, vai ser uma coisa surreal. Ontem a gente tava conversando sobre isso, literalmente, sobre a volta de Cristo, e ninguém sabia explicar como vai ser. Mas eu acredito que muitas coisas, muitas surpresas. Nós teremos muitas surpresas aqui. E você, estaria pronto? Cara, é uma luta diária, constante, para permanecer e ser fiel. Mas eu tô preparado para a volta de Cristo. Amém. E o que você acha que é estar preparado, Breno? Estar preparado. Cara, seguir os princípios, ser fiel. Porque hoje em dia, na nossa juventude, o que é difícil é o jovem seguir os princípios. E eu acho isso muito interessante. A minha mãe sempre fala pra mim, Breno, não é só sobre louvor, mas você também precisa da palavra, porque é a palavra que liberta, a palavra que cura, é ela que renova nossas forças todos os dias. Oração, jejum. Então acho que nós devemos seguir os princípios, ser fiel a Cristo. E aí sim, nós teremos a vida eterna e a salvação. É verdade, né? Porque tudo passa, mas Tudo a passa. palavra permanece, Isso aí. né? Então a gente precisa criar raiz. E a gente só cria raiz quando a palavra ela tá Isso aí. no coração e não na Bíblia, Verdade. né? Com quantos anos começou o seu ministério? É assim, o momento que você entendeu que realmente precisava viver o chamado de louvar, de engrandecer o nome do Senhor. Com quantos anos começou? Então, eu canto desde novo. Mas eu nunca, tipo assim, falo assim, eu canto desde... Meu ministério começou com 9 anos de idade. Não. Eu tocava na igreja, eu só ajudava na igreja, eu cantava na minha igreja, mas assim, quando eu fui entender o que Deus realmente tinha pra minha vida, foi com 19 anos. Há pouco tempo. Agora eu tô com 22, foi com 19 anos. Eu tava na casa do meu pai, tava passando por algumas coisas, né, algumas fraquezas espirituais, e eu lavando louça, questionando algumas coisas com Deus, porque quem tem ministério, o desejo é sempre alavancar, crescer, ter mídia, ter status. Isso é normal de qualquer pessoa que tem ministério hoje que canta na nossa geração. E eu ficava questionando com Deus algumas coisas. E Deus falou comigo, eu só vou te dar aquilo que você quer quando você entender realmente o que eu tenho pra tua vida. Quando você priorizar a minha presença e deixar eu fazer. E ali eu comecei a chorar. E aí meu pai não entendeu muito porque eu tava chorando. E eu falei pro meu pai, eu tenho que ir embora pra casa. Aí eu fui embora pra casa e depois dali eu realmente entendi o que Deus tinha pra minha vida. E eu deixei Deus fazer da forma que Ele teve que fazer. Porque se a gente tentar fazer do nosso jeito, não vai dar certo. É incrível que Deus sempre nos surpreende. O último podcast até estava falando com o Nonato e ele tinha falado acerca disso. Deus tem suas formas de falar, né? Se é no banheiro, isso na verdade foi até o Matheus Pereira que falou. Se é no banheiro, se é louvando, se é no avião, se é no carro. Deus tem seus meios de falar, né? E realmente, quem tem chamado tem que ter intimidade. E a intimidade te levou a entender o que Deus queria pra sua vida. Foi aí que no momento de conversa ali com Deus que você começou a entender que precisava viver o chamado dele. E é lindo essa forma que Deus começa a trabalhar na nossa vida.
Chamado. Vamos aproveitar, eu gosto de aproveitar os ganchos. Chamado. Eu ia perguntar a propósito, mas eu vou transferir para chamado. O que você tem a dizer sobre o seu chamado? O que eu tenho a dizer sobre o meu chamado? Cara, eu tava até estudando sobre isso em casa. Eu falei, ele vai me perguntar sobre isso, eu tenho que... Algo relacionado a chamado. Pra mim é um desafio, mano. É um desafio. Hoje você exercer um chamado ministerial é desafiador. Não é pra qualquer um. E muitas das vezes eu já tentei desistir e parar por não aguentar. Mas Deus me deu muita estrutura, me revestiu pra mim estar aqui. Então assim, hoje em dia eu entendo o que Deus tem na minha vida, que é isso aqui, não tem pra onde correr. E eu, graças a Deus, hoje em dia eu tô exercendo esse chamado. E assim, não é pra qualquer pessoa. Não é. Eu falo assim, porque pra viver do chamado, meu, é difícil, não é fácil. Para viver do chamado precisa obedecer, né? Isso aí. É melhor obedecer do que sacrificar. E como dizem Provérbios, que a obediência procede a bênção. Você se considera um jovem obediente? Às vezes, eu vou ser sincero, porque a gente às vezes quer teimar, né? Não, mas será que desse jeito aqui vai e eu vou tentar desse jeito? Mas aí tu vai, quebra a cara e Deus fala, eu te avisei. Eu acho que é o normal do ser humano. É o né? normal. É desse jeito. É sempre assim. Então eu não posso dizer assim, eu sou totalmente obediente, porque ninguém é. Com certeza. Tem seus deslizes. Isso aí. Tem suas birras, né? Tem. Com certeza. E lançamento? Você teria alguma coisa em mente? Lançamento, na verdade eu já lancei um louvor, que já está no YouTube e em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer. Eu postei no dia do meu aniversário. Filho confia. Você que não viu ainda, assiste lá. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Canta um trechinho pra gente. Filho, confia. Filho, não desista nunca. Na hora certa tua vida eu vou mudar. Não pare, não desista, só acreditar, só confia. Esse é o coro da canção. Breno, deserto. Alguma vez me diz alguma situação, por alguma causa que você estava num deserto e de repente Deus começou a ministrar o seu coração e você montou um louvor. Fala um pouco sobre o deserto e como o Senhor te tirou de lá. Já viveu algum momento assim? Várias vezes. Aliás, como você disse na questão da canção, eu estava passando por um momento muito assim turbulento na minha vida. Pelo local onde eu moro, eu sou jovem e não adianta eu querer mostrar algo que eu nunca fui, que eu não sou. Sim. Já errei várias vezes. E uma vez eu errei, veio à tona e através disso eu perdi muita credibilidade. E eu não vivi em paz por causa disso. E as pessoas começavam a me julgar, me bater mesmo, assim, muito. E eu ficava muito mal com isso, e a ponto de eu entrar numa depressão profunda. Mas todas as vezes que eu chegava em casa, eu chorava e falava, Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, mas por que eu tô passando por isso tudo? Por quê? Você ouvir que você não vai crescer pelo que você fez, que você não vai a lugar nenhum, que pelo erro você não é mais ninguém, tipo, as pessoas me consideravam como nada. E eu ficava ali orando, as pessoas me falaram que eu era metido, que eu era soberbo, que eu queria ser melhor do que os outros, tudo aquilo que a gente sempre escuta de várias pessoas. E eu chorava tanto no quarto, chorava. E falava, Senhor, que dia que isso vai acabar, vai passar. Eu preciso que isso acabe, eu preciso estar bem, em paz. E foi onde que, através disso tudo, que eu passei esse deserto sozinho, porque só foi sozinho, eu e Deus. E Deus não me respondia. Eu orava e eu não ouvia a voz de Deus. Até que aí um dia eu escrevi essa canção por tudo que eu passei. E nesse dia Deus me respondeu com o coro que eu acabei de cantar aqui. É forte, né? Mas esse é o preço do chamado. Esse é o preço. Esse é o preço do chamado e a gente
tira isso como um aprendizado, né, mano? Porque se a gente não passar pelo vale, a gente não chega na terra prometida. É isso aí. Deus, ele tem uma promessa. E você já identificou essa promessa na sua vida? Cara, esses dias eu tava conversando com a minha noiva sobre isso. Todas as vezes que eu vou numa igreja, sempre tem alguém que vem e fala: Breno, o que você tá vivendo hoje, pra você parece que é muito. Mas o que Deus tem pra você ainda é muito grande. E eu fico querendo, assim, imaginar o que é muito grande pelo que eu tô vivendo hoje. Então, assim, cara, o que Deus tem pra minha vida hoje, o que Ele prometeu, Ele tá cumprindo. Mas ainda eu não tenho uma dimensão do que Ele ainda vai fazer. Mais e mais. Porque as pessoas falam, é uma porta muito grande. E eu falo, que porta é essa? Tudo que é de Deus é surpreendente, né? Verdade. Ele nos surpreende a cada detalhe. Cada toque dele é uma surpresa. Mais uma pergunta? Sobre experiência. Qual foi a sua maior experiência com Deus? Cara, a minha maior experiência com Deus foi... Na verdade, eu já contei aqui. Foi quando eu tava no meu pai. É porque eu não contei muito, assim, né? O que aconteceu de fato. Quando eu fui pro meu pai, eu tentei me desviar e sair. Queria totalmente pra outro rumo. Tentei pro secular pra cantar pagode na época. E assim, o meu pai, ele não era evangélico. Então, assim, a gente conversava muito, várias coisas, e aquilo acabou entrando no meu coração. E eu fui, falei, quer saber, eu vou desistir do meu ministério e vou pro meu pai. Dito e feito, fiz isso. Fui pro meu pai. Chegando lá, a gente tinha ido pra uma roda de pagode que tinha, onde ele morava. Nesse dia, eu cantei nesse local lá. E a gente ficou lá. E depois teve funk, né, baile, esse negócio assim. E eu tava com ele, a gente se divertindo, e eu ali, naquele meio, até que, do nada, aconteceu uma briga, uma confusão na minha frente. E eu vi uma menina tomar um soco na cara, naquela hora. E naquela hora, eu fiquei assim, desesperado, porque eu nunca tinha visto aquilo acontecer. Sim. E o Espírito Santo de Deus falou comigo, o que você tá fazendo aí? O que eu tenho pra você não é aqui, você sabe disso. Na mesma hora, eu desci. E chorei, fui chorando. E a minha vontade toda era ir embora, pra casa. E eu conto isso porque foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus, porque através dali foi onde que eu tava na cozinha, lavando a louça, e Deus falou comigo no dia seguinte. O Espírito Santo me incomodou. A semana que eu fiquei no meu pai, o Espírito Santo me incomodou todos os dias. O que você tá fazendo aí? Você não é daí, você sabe disso. E dali pra frente, eu deixei Deus fazer da forma que Ele teve que fazer. Então, a gente já chegou a falar de chamado, né? Você acha que esse período que você viveu, que você quis se afastar da presença do Senhor para viver a tua vontade, foi algo que Deus, para te preparar, para você ser quem você é hoje? Por exemplo, se você não tivesse vivido aquilo, ou que você presenciou, essa confusão lá, você acha que você estaria hoje vivendo o que você está vivendo? Você acha que foi uma experiência de Deus te levar para viver aquilo, para você entender o propósito dele na sua vida? Então, a vida, ela é feita de escolhas. E tudo tem um propósito também, como você falou. Só que eu decidi sair. Sim. Mas eu acredito que nessa minha saída, Deus me alertou. Isso tem um propósito. Porque eu estava decidido que eu não iria mais viver para Cristo. Eu queria viver o meu desejo, as minhas vontades. Era o que eu queria. Mas, através disso, tudo, dessa turbulência toda, dessa minha fraqueza espiritual, eu acredito sim que foi propósito de Deus. E porque depois daquilo ali, eu mudei totalmente. Né? A chave virou pra minha vida. Porque eu não entendi o propósito de Deus na minha vida. Eu só queria saber assim, poxa, eu canto tanto, eu canto bem, eu tenho talento, então eu vou estourar rápido. A minha visão nunca foi Cristo, mas sim mídia, status, tudo aquilo que o ministério proporciona hoje. Então, assim,
isso daí foi uma grande experiência e uma chave na minha vida. Falando disso, ali eu acho que você pôde entender, né? O que é amigo, né? E falando sobre isso, o que você tem a dizer sobre o Espírito Santo? Cara, é o melhor amigo que a gente pode ter. Hoje em dia, eu falo pelo que eu vivo hoje, é o melhor amigo, não tem outro. Irmão, você pode estar passando por qualquer coisa, você pode ter o teu melhor amigo, que você fala. Mas nas horas mais difíceis, no teu quarto, é ele. Tem dias que eu já chego no quarto, eu falo, não, hoje eu vou orar, eu vou ajoelhar. Tem gente que, cada um tem sua intimidade com Deus, né? Eu ajoelho, eu falo com ele como se eu estivesse conversando com vocês aqui, como uma pessoa. E, cara, ele responde. Ele é o nosso amigo Espírito Santo Consolador. Não tem outro. E isso ele mostrou nesse dia, né? Que foi um dia onde você entrou em parafusos ali, travou e ele falou com você mesmo naquele cenário, né? Sim. E você pôde ser obediente e por isso está vivendo o que está vivendo hoje. Sim. Me relata pra gente caminhar pro fim, porque hoje o dia foi corrido, mas me relata sobre, a gente falou de Espírito Santo, né, que é o nosso consolador, nosso amigo. Me relata sobre ministério. O que você almeja do seu ministério hoje diante de Deus? Cara, o que eu almejo hoje no ministério? Cara, hoje em dia, como eu falei de novo, eu repito, eu sempre vou bater nessa tese. Eu entendo hoje o propósito de Deus na minha vida. Mas o que eu quero hoje é ganhar almas. Ganhar almas. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas se perdendo, né, por poucas coisas. Às vezes as pessoas saem da igreja por coisas bobas. E hoje eu entendo o que Deus tem pra minha vida, o ministério que Ele tem na minha vida. E eu coloco almas como prioridade no meu ministério hoje, cara. Eu respondi para um seguidor que comentou sobre o podcast, pediu para colocar uma chavinha de Pix ali para quem quiser ofertar. E eu falei que o intuito não era esse. Eu falei que o intuito era entrar no lar das pessoas, né? Ou seja, alcançar o maior número de vidas com a palavra de Deus. Que a Bíblia não foi feita para ganhar dinheiro, mas sim para ganhar almas. Quando você sobe no altar para adorar o Senhor, o que mais você quer entregar? O que mais eu quero entregar no altar? Pergunta interessante. Primeiro, a minha melhor adoração. E transmitir algo pro povo que tá ali precisando de um avivamento. Porque muitas das vezes, eu e o Alex, né, que ele tá aqui, não me deixa mentir, a gente estava numa igreja esses dias, uma igreja humilde, pequena, mas que estava precisando de um renovo espiritual. E todas as vezes que eu subo no altar, eu pergunto para Deus, e aí, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer hoje? Me usa da forma que tu queres para esse povo. Então eu tenho esse discernimento para o que Deus tem naquele dia. E eu me entrego 100%. Quando eu subo no altar, independente de quem tá na igreja, pode estar do cara mais famoso, do cara menos famoso, pode estar na igreja grande como na igreja pequena. É a mesma adoração, na mesma intensidade. Perfeito. Porque não é sobre mim, é sobre Cristo. É Ele que manda. Eu acho que essa é a resposta, né? A gente tem que fazer aquilo que o Espírito Santo conduz. Sim. O Espírito Santo, né, como diz a palavra, é como um vento. Ele sopra, né, para um lado, para o outro, a gente sente, mas a gente não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Certo. Né? E o Espírito Santo, ele nos conduz conforme ele deseja, não como a gente quer, né? E é dessa forma, né? Eu gostaria de agradecer, Breno, a sua presença hoje aqui conosco. Foi muito prazeroso tê-lo no nosso podcast e espero que a sua caminhada ela venha a ser cada vez mais surpreendente, né, como foi falado aqui, e que Deus possa te usar ainda mais e que você possa não só ir em todos os estados do Brasil, mas principalmente para fora do país. Amém. Eu também quero agradecer, né, por ter se prontificado a atender a gente. Foi uma honra ter você aqui com a gente também no podcast e que Deus abençoe muito o seu ministério. Você chega em lugares que você ainda não chegou.
Se você não for, sua voz vai. Amém. Continue propagando o Evangelho de Cristo. Deus te Amém. abençoe. Dá um recadinho para as pessoas que estão te ouvindo. Aquela câmera ali, aquela ali, né? Isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quero agradecer pelo carinho. E acredito que através desse podcast aqui, você e a sua casa será edificada. Deus abençoe. Amém. Mais um Pode Louvar. Que Deus abençoe a todos e nos sigam no Instagram e se inscrevam no nosso canal no YouTube. A paz de Cristo.